Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amplifica Cast e continuando o nosso assunto sobre vendas complexas, vendas de alto valor. Eu estou aqui com o Ciro Julien. Todo mundo já conhece, já se apresentou no episódio anterior. Se você não conhece, vá até o episódio anterior. E agora nós vamos falar sobre metodologia ágil, vendas de alta performance e como um gestor ele pode fazer uma leitura do processo de vendas, né? Aplicar metodologia ágil no departamento de vendas para que o departamento de vendas se torne mais eficiente e tenha mais performance. Ciro, muito obrigado. Obrigado você, mais uma vez juntos. Legal. Né? E vamos direto ao ponto. Isso, vamos direto ao ponto. Vou fazer a pergunta. Vamos lá. Até para a nossa audiência aqui. Metodologia ágil em vendas. Como é que começou tudo isso, Ciro? Olha, eu aprendi sobre... Eu fui apresentado à metodologia ágil em 2018, quando eu trabalhava para duas startups, duas health techs. Legal. Né? E no intuito de me comunicar melhor com eles, no intuito de ter um entendimento, uma comunicação mais efetiva, eu fui estudar sobre os squads, sobre Scrum, né? Sobre as dailies. Eu fui estudar um pouco mais, até para ter um entendimento melhor acerca da maneira como eles trabalhavam e poder adaptar a minha atuação àquele jeito diferente deles trabalharem. Legal. Foi quando eu aprendi acerca, eu fui apresentado ao agilismo, me apaixonei pelo agilismo e acabei trabalhando numa adaptação, numa leitura própria, né, da aplicação do agilismo para venda. Lembrando que o agilismo ele vem lá das empresas de desenvolvimento de software, né? Sim. Ele nasce lá nos anos 2000 nas empresas do Vale do Silício e ele foi criado para tornar o desenvolvimento de software mais inteligente. E essa é a palavra que faz a diferença quando a gente fala de vendas para o segmento enterprise. E aí você até falou, né? Tá trabalhando num livro para falar sobre esse tema? Eu estou fazendo um trabalho autoral, eu acho que eu termino esse trabalho no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Promessa, tá fazendo promessa aí. E eu vou apresentar, eu me comprometo a trazer... Vai vir aqui para trazer, então tá convidado já para trazer esse meu trabalho, para lançar esse trabalho aqui no podcast de vocês. Ah, que legal. E aí, mas como é que, olhando o gestor, né, metodologia ágil, como que é esse processo de construção, de aplicação da metodologia ágil em vendas complexas e em vendas de alto valor? Vamos lá. Por que eu percebi que poderia ser muito bom? Você olha para uma empresa tradicional, de uma integradora ou um fabricante de infraestrutura de TI, o time de vendas é composto basicamente por duas equipes. A equipe de account managers e a equipe de pré-venda. Sim. A venda é complexa, ela precisa do auxílio do time de engenharia, então o time de pré-venda trabalha muito com os times de vendas. E o que eu notava nas reuniões que eu participava? Você via lá os times de vendedores, os vendedores reclamando muito do time de pré-vendas, porque precisava de entregas mais rápidas, Sim. Os projetos precisam ser mais rápidos, precisa fazer ser aquela elaborado. análise. Então eu preciso de mais pré-venda, eu preciso da pré-venda me entregando os projetos mais rápidos. E por outro lado, quando a gente olhava para os times de pré-venda, eu via um esforço muito grande para entregar os projetos cada vez mais rápido. Então existia uma relação de cliente e fornecedor interna, existe uma relação de cliente e fornecedor dentro das empresas de TI, nas áreas de venda e de pré-venda, que abafam o objetivo final da existência desses dois times, que é o fechamento do negócio. Né? Vendas e pré-venda existem para fazer negócio. Pré-venda, ele não pode trabalhar para ser uma fábrica de projetos, uma fábrica de processos. Pré-venda tem que pensar no negócio, né? Tem que olhar para o negócio. E eu me perguntava, como é que eu faço para conseguir fazer com que tanto os vendedores quanto os profissionais de pré-venda sejam mais unidos, discutam mais sobre estratégia, né? Trabalhem mais juntos os processos de venda. Foi aí que eu usei do conceito de organização dos times em squads
e comecei a sugerir que os meus clientes organizassem os seus times de venda e pré-venda em squads. Legal. Então você pega um squad de venda, ele tem lá um account manager, ele pode ter um pré-venda e ele pode ter um inside sales, né, num único squad. Esse squad, eles são sócios. Sim. Tanto o pré-venda quanto o vendedor, eles são sócios. Sócio de uma mini empresa dentro da empresa. Legal. Né? Que tem que dar resultado. Né? Como é que é o trabalho dentro de uma squad de vendas? É um trabalho mais inteligente. Eles vão discutir estratégia, eles vão olhar para a sua carteira e vão discutir junto como é que a gente atua nessa carteira. Né? E o pré-venda se aproxima mais do front. Sim. Né? E ele deixa de ser um camarada muito preocupado com o tecniquez e ele passa a usar o seu conhecimento de tecniquez para fazer negócio. Né? Legal. E foi a partir disso que eu comecei, a partir de um início de uma organização de times em squads, que eu comecei a pensar no agilismo para organizar os times de venda em integradores e fabricantes de TI. Legal. E esse processo de início, né, por exemplo, das pessoas se organizarem em squad, né, de todo mundo trabalhar com essas missões, né, de olhar o resultado, entender que eles fazem parte do mesmo time e que eles todos têm que contribuir ali pelo resultado. Como que funciona esses encontros? São encontros mensais, semanais, diários? Como que acontece toda essa dinâmica? E como que você começa a mensurar, né, se o time ele saiu de uma estrutura normal, tradicional, se tornou um squad e de fato ele se tornou um time de alta performance? Vamos lá. A primeira coisa que acontece é que pelo fato de você precisar se apropriar mais do capital intelectual e criativo daquelas pessoas, né, é necessário que você gerencia essas pessoas através de resultado e não de tarefa. Então, eu gosto muito de utilizar a cultura do OKR. Sim. A cultura do OKR é bastante interessante. Então, o que a gente faz? A gente pega os nossos objetivos de ano, os objetivos da empresa de ano, e a gente trabalha esses squads para que eles façam um planejamento de resultados esperados para cada quarter. Legal. Então a gente pega aquele trabalho de ano e olha para quarter. Então o que é isso? O squad, dentro lá da sua organização, lá, vendedor, pré-venda, assistente de vendas ou inside sales, eles vão sentar e eles vão fazer um planejamento de resultados para o quarter. O que eles fazem? Como eu sou agora e como eu quero ser no final desse quarter. Eles vão fazer o planejamento de quarter e vão ser avaliados através dos seus resultados que vão ser medidos e uma das teorias que podem ser utilizadas para medir esses resultados é a cultura do OKR, que pode ser bastante efetiva. Bastante interessante é que você pode pegar esses objetivos de quarter e trazer para mês. Legal. Né? Criando um planejamento estratégico de sprint. No agilismo a gente fala muito da organização dos times em sprint. Né? Quando você fala lá do pessoal de desenvolvimento de software, eles têm lá os sprints semanais, ou os sprints de 2 semanas. Em marketing também se usa muito a organização das tarefas em sprint. Em vendas, eu defendo que os sprints a gente tem que organizar em sprints mensais, um pouquinho mais longos. Então, o que acontece? Todo início de mês, né, de olho nos OKRs que ele tem que alcançar do quarter, o time da squad se reúne, né, e planeja, né, as iniciativas estratégicas que ele vai empreender dentro daquela sprint, daquele período que é daquele mês. Diariamente, como o Scrum determina, esse time vai se encontrar na daily, no início da manhã, eles vão olhar para os OKRs que eles precisam alcançar do quarter, né? E eles vão olhar para as iniciativas planejadas na sprint daquele mês
e eles vão discutir na daily, né, o que foi feito no dia anterior, o que deu resultado, o que não deu, quais foram os impedimentos que eles tiveram, e vão decidir o que vai ser feito naquele dia. Né? E necessariamente todos os dias esses times de vendedor, pré-venda e inside sales vão sentar para discutir como é que juntos eles vão conseguir atingir aquele objetivo. O que você... Isso aí acontece uma mágica, né? Você passa a ter todas as pessoas, tanto de assistência a vendas, como de pré-vendas, discutindo os objetivos do negócio, né? E tratando, né, naquelas reuniões de daily, planejando a cada Scrum, né, planejando na Sprint Plan, né, sim. Quais são as iniciativas estratégicas que eles vão empreender para ajudá-los a alcançar aqueles objetivos do quarter, né, do OKR. É importante que no final desse ciclo, né, o time vai se reunir, né, ele vai avaliar o que foi planejado naquela sprint, naquele mês. Eles vão avaliar o que deu certo, o que deu errado, quais lições foram aprendidas, e com esse aprendizado eles vão planejar o mês seguinte. Eu entendo que é a única maneira do time ser melhor, a cada mês, a cada período, a cada ciclo. Né? O time vai melhorar para o resto da vida, em todos os ciclos, porque ele vai planejar sempre o ciclo seguinte, considerando o aprendizado do ciclo anterior e olhando para os resultados que ele precisa alcançar de OKR do quarter, né? Que ele já planejou olhando para os resultados que ele precisa alcançar do ano. Legal. E o gestor, por exemplo, hoje existem os gestores que não trabalham ainda utilizando metodologia ágil. Como que ele inicia um processo de implementação? A gente tem que levar as pessoas para um treinamento sobre metodologia ágil, apresentar nessa questão das dailies, apresentar o método, para depois começar a imprimir. Como que faz esse trabalho de formação das equipes internas? Como que você implementa isso dentro de uma empresa que não tem nada de metodologia ágil na área de vendas? Vamos lá. Eu acho que eles têm que entender primeiro acerca do pensamento que você está tentando implementar. Eles têm que entender sobre a teoria, sobre o conceito do agilismo. Eles têm que entender que aquilo está se propondo a fazer com que todas as pessoas do time olhem para o mesmo lugar. Legal. Eles têm que entender que a gente está tentando fazer com que eles sejam mais empreendedores, né? Que a gente está... porque você vai gerir... Porque tem uma coisa que é muito importante, que é isso é a diferença toda. Quando o time se junta no planejamento, na Sprint Plan, para planejar as iniciativas estratégicas daquele período, ele planeja, e aí, neste momento, o gestor se reúne e ele é apresentado a esse planejamento. Ele questiona, dá algumas opiniões e eles fecham. Então, ele valida. Então, essa é a Sprint Backlog, essas são as iniciativas estratégicas que vocês vão empreender, e aí uma mágica acontece. Qual é a mágica? O gestor ele passa a ter ciência acerca do que ele pode aguardar, aquilo que ele pode esperar daquela squad, e a squad passa a ter ciência acerca de quais são as expectativas. É o combinado, então está combinado. É isso que você espera de mim e é isso que eu vou te entregar. E aí acontece uma mágica. Sabendo quais são as expectativas, o time passa a agir mais unido e mais livremente. E aí você tá gerando o espírito de intraempreendedor, né? Aí você passa a se apropriar mais fortemente do capital criativo e intelectual daquelas pessoas. Né? Eles são uma mini empresa, né? Tem o livro, o Lean Startup, que fala, né, que cada grupo, cada squad tem um mini CEO. Sim. É bastante interessante. Eu falo que tem um líder. Né? No agilismo pode ter um líder ou não, mas enfim, né, esse mini CEO ou o líder daquela squad, ele é uma coisa interessante, né? Ele passa a ser responsável pela união, por manter todas as pessoas olhando para o objetivo. Então ele passa a liderar efetivamente, liderar a união e não liderar as atividades.
né? Então, você se coloca capaz de se apropriar mais do capital intelectual e criativo das pessoas que estão na ponta. E uma outra mágica é que você coloca times que estavam organizados e com olhares, cada um olhando para a sua caixinha, né? O time de pré-venda olhando para o SLA dele, eu tenho que entregar o projeto em uma semana, né? Com aquela relação de... Você acaba com aquela relação de cliente e fornecedor que é tão nociva para o ambiente de vendas, né? Quando você tem lá um time de vendas e um time de pré-vendas. Legal. É um trabalho onde a gente foca unir os times em torno de um objetivo comum, que é o negócio. Legal. E essa decisão de implementar, não sei se você quer comentar ou não, mas eu imagino que é uma mudança de cultura, né? Porque às vezes você tem lá os account managers, você tem lá o pré-venda, você tem o time comercial, nem todas as empresas atuam nesse modelo ainda. Existe essa resistência em implementar a metodologia ágil por parte dos vendedores? Não, por parte dos vendedores não existe. Porque quando os vendedores eles ficam sabendo que vão ter um colega de pré-venda trabalhando, focado nos negócios da carteira dele, o vendedor fala, nossa, é tudo que eu sempre quis na vida. O vendedor compra. O pré-venda compra também, porque o profissional de pré-venda, quando bem escolhido, ele geralmente é um profissional que gosta de fazer negócio e que, inclusive, ele tem como projeto, no dia de amanhã, ser um account manager. Legal. Né? Ele é ambicioso, ele gosta de ganhar dinheiro. E quando você tem uma squad onde todas as pessoas ganham mais se o resultado é melhor e todas as pessoas ganham menos se o resultado é pior, todo mundo tem ganho fixo e ganho variável, né? E todas aquelas pessoas passam a ter mais gosto pelo resultado e passam a trabalhar olhando mais para o resultado. Eu costumo dizer que os objetivos, né? As pessoas, o pré-venda e o vendedor deixam de ter posições pessoais, opiniões pessoais e passam a ter um objetivo comum. Legal. Eles param de discutir pontos pessoais e começam a discutir o objetivo, que é o negócio. Muito bom. E esse processo de implementação de um time que não tem o processo de metodologia ágil, quanto tempo dura para começar um processo de implementação até o momento do start ali do projeto? Às vezes acaba demorando um pouco, porque não é sempre que você tem um profissional de pré-vendas disponível para cada vendedor. Então, às vezes você acaba tendo que contratar mais pré-vendas, às vezes você inicia compartilhando 2 squads compartilhando um recurso de... Existe uma jornada, eu acho que em cada empresa você tem que desenhar uma jornada que faça sentido para aquela empresa, e são jornadas diferentes, né? O ponto que é muito importante é que você a estratégia te coloca capaz de ter um coletivo mais inteligente. Legal. E isso faz a diferença quando você tem um coletivo mais inteligente, porque o coletivo discute mais estratégia. Agora tem um ponto importante. O gerente de vendas, ele passa a ser sócio do gerente de pré-vendas, porque ambos estão cogerindo as squads. Então, o gerente de vendas e o gerente de pré-vendas vão discutir estratégia. Como é que nós vamos fazer cada squad, que é uma filial nossa, dar mais resultado? Em alguns casos, o gerente de vendas ele não gosta de ter o gerente de pré-vendas metendo o bedelho lá, mas quando acontece do gerente de vendas aceitar discutir estratégia, vamos lá, você passa a ter um coletivo mais inteligente. Porque o coletivo é sempre mais inteligente do que o individual. Sim. Isso E a democratização da informação também, né? É a horizontalização, na verdade, da gestão, né? A mesma coisa acontece dentro da squad. Alguns vendedores, às vezes, se incomodam com o pré-venda lá metendo o bedelho. Não, essa oportunidade não tem perfil ideal, esse cliente não tem perfil ideal, a gente deveria ir. Mas essa troca, essa discussão, esse conflito gerido, né? Esse conflito controlado, ele melhora a capacidade do grupo, porque torna o grupo como um todo mais criativo.
Então, veja só, antes você tinha um gerente de vendas e tinha um gerente de pré-vendas. O gerente de pré-vendas, qual era o objetivo do gerente de pré-vendas? Entregar o projeto no prazo, dentro do SLA e tecnicamente correto. Sim. Quando ele se torna corresponsável, porque ele passa a ter meta, e ele passa a ganhar pelo variável também. Ele vai ganhar. Ele, como sócio do gerente de pré-vendas do gerente de vendas, eles são sócios. Eles estão cogerindo os times, né? Ele passa o SLA e a qualidade técnica dos projetos deixa de ser objetivo e passa a ser requisito básico. Deixa de ser o foco e passa a ser básico. O foco é, será que esses projetos atendem o negócio do cliente? Eles são mais competitivos? Né? Eles olham para o negócio de venda de uma maneira, com um olhar diferente, porque eles eram muito distantes do negócio, no modelo de ilhas e pools. Né? Dá certo logo de cara? É necessário um trabalho. Às vezes o vendedor não se dá bem com o pré-venda, às vezes você tem que trocar os times, misturar, até que você consiga organizar duplas que se dão bem. Legal. Quer saber um fato que é real e que prova que isso dá certo? Todas as empresas, ou grande parte das empresas que surgem, né, das empresas importantes que são integradoras de TI, elas nasceram de dois sócios, um vendedor e um técnico. Grande parte delas nasceram há 10, 20, 30 anos atrás de duas pessoas, uma de vendas e uma técnica, que se uniram. Né? E como olhavam para o negócio, como tinham aquele espírito empreendedor de dono, né, eram extremamente mais produtivos e mais inteligentes. Eram duas pessoas olhando para o negócio. Legal, legal. E conselho prático aí para nossa audiência, para ter algum livro, quer conhecer mais sobre o tema, algum livro, o que você recomenda para iniciar esse processo? Qual que é a estrutura mínima de pessoas e de processo? Bom, vamos lá. Pessoas e processo. Processo, primeiro vamos falar de processo de gestão da estratégia. Você pode usar a teoria do OKR para gerir a estratégia, para gerar um ciclo a cada trimestre, né, de gestão da estratégia. Segunda coisa, né, como é que eu vou gerir a execução? Você pode usar o Scrum para gerir a execução mensal. Né? Agora, como é que eu vou aprender sobre isso? Coloca no Google OKR e coloca no Google Scrum. Vai aparecer um monte de conteúdos, né? E tem N livros que você pode aprender sobre OKR e sobre Scrum. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, já uma boa quantidade de empresas, as melhores empresas, os melhores integradores de TI do Brasil já começam a se organizar em squads. Né? Eu acho que isso já vale como uma comprovação de que coloca o time mais inteligente. E é por isso que vale a pena. Coloca o time mais inteligente olhando para o negócio com um olhar de dono. E existe porte de empresa para implementar metodologia ágil em vendas? Empresas médias, enterprise? Quais seriam aí os tamanhos? Vamos lá. É necessário... Você comentou da experiência da HealthTech, né? da startup, que foram duas, né? Sim. Mas vamos lá, essas startups não geriam a área de vendas através do agilismo, tá? Elas geriam o marketing, geriam o desenvolvimento de software, né? E o agilismo está presente em todas essas HealthTechs, né? HealthTechs, Fintechs, enfim, todas elas, né? Então, eu fui aprender, inclusive lá naquele momento eu não usava o agilismo, eu não montei nessas empresas estruturas baseadas no agilismo. Por quê? Porque eram produtos mais transacionais, eu acabei usando receita previsível, porque lá servia, porque lá era adequado. Quando a gente fala de empresas para o setor de TI, você precisa de ter um pouco mais de volume, você precisa ter vontade de ocupar um pouco mais o seu resultado, o seu território. Não faz muito sentido
você cuidar de um time, né? Porque quando você cuida de um time, você tem um account manager, né? Você está muito próximo e isso já gera uma inteligência maior. A gestão é um pouco mais... Como no setor de vendas setor de vendas de alta complexidade e alto valor, as empresas pequenas, por terem um perfil mais artesanal de gestão do seu negócio, sim, acabam colocando mais inteligência no processo de vendas. As grandes empresas, os profissionais, os donos, né, os proprietários, os dirigentes, os fundadores acabam se afastando do processo de venda, então eles precisam criar estruturas que se mantenham inteligentes. Então eles acabam sendo... E que seja replicável também, né? E que seja replicável. E é importante que isso é uma coisa importante. Através da metodologia ágil, você mantém um time livre. Dentro da squad, na verdade, eles vão alcançar aqueles resultados da maneira que eles querem. Você não vai microgerenciar as tarefas, mas você determina um jeitão. A empresa, apesar de eles serem livres, você tem um jeitão. Sim. Qual é o meu jeitão? Eu vou discutir estratégia a cada 3 meses, eu vou planejar cada sprint num período de 15 dias ou de 30 dias de mês, eu vou validar a sprint backlog no início do mês, eu vou fazer com eles a review, né, para ver o que deu resultado, o que eu não vou. Na verdade, o gestor ele vai ter acesso ao que está sendo feito de uma maneira mais inteligente. Legal. Mas ele tem um jeitão. Né? Eu percebo que as empresas que eu trabalho, que aplicam, os vendedores sabem dizer assim, às vezes no bar, eles dizem assim, sabe como a gente trabalha lá? Lá nós estamos organizados em squad. Né? Mensalmente a gente planeja. No final do mês, a gente faz uma review, uma retrospectiva, a gente aprende, a gente registra as lições aprendidas. Então eles passam a conviver com isso de uma maneira que passa a fazer parte do jeitão da empresa. As pessoas são livres, são intraempreendedores, mas existe um modelo de organização que torna a empresa mais escalável. Legal, muito bom. Ciro, muito obrigado aí pelo aprendizado. Esse foi mais um episódio falando sobre metodologia ágil para times de vendas complexas e com alto valor. O contato do Ciro vai estar também nesse episódio. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para ele no LinkedIn, enfim, no site dele. Todas essas informações nós vamos deixar no episódio. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, até a próxima. Se quiser despedir, é só olhar para aquela câmera. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, obrigado, Ciro.